Olá, sejam todos bem-vindos por aqui na TV Guará. Vamos iniciar mais uma edição do programa CRM na TV com os destaques da semana no mundo da medicina. E olha só, veja alguns destaques. O Conselho Regional de Medicina do Maranhão, atento às grandes discussões nacionais e internacionais, o Conselho está apoiando grandes eventos. A exemplo, tivemos esta semana o 8º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia, o 4º Simpósio Maranhense de Reprodução Humana e também o 1º Simpósio de Ginecologia do Hospital São Domingos. Todos os eventos reunindo profissionais renomados no assunto. Uma grande atualização apoiada pelo Conselho. E uma outra grande discussão que também tem apoio do Conselho de Medicina, o Simpósio Maranhense sobre a doença de Alzheimer. A discussão envolveu profissionais da área e também familiares e cuidadores, que são as pessoas mais necessitadas de capacitação. O evento teve presença do Dr. Paulo Bertolucci, neurologista renomado do estado de São Paulo. O evento teve a abertura feita pela presidente da Abras, aqui no Maranhão, doutora Ana Lúcia Zoubel, destacando pontos da programação do evento e pontuando também as ações da Associação Brasileira da Doença de Alzheimer. As atividades acontecem até hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Outra temática, esta você pode se programar, é o Simpósio de Políticas Públicas e Práticas da Saúde. O evento vai acontecer dias 29 e 30 de março no auditório do Conselho, lá no bairro do Renascença. É direcionado aos profissionais médicos, estudantes. A ideia desse evento é conhecer o sistema e este profissional que está inserido e a realidade dessas práticas. O evento é promovido pela Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Universidade Federal do Maranhão. Bom, eu não posso deixar de passar uma outra data, que foi o dia 22 de março, Dia Mundial da Água. O CRM do Maranhão apoia essa celebração, é importantíssima, também chama atenção para o melhor uso deste bem mineral. A água é item fundamental e indispensável na vida do ser humano. Portanto, se hidrate, tome sempre de 6 a 8 copos de água por dia. Uma dica legal, tome um copo d'água em jejum, água em temperatura natural. Você com certeza vai sentir diferença no seu começo do dia. E vamos ao que será o nosso destaque de hoje no programa. Ontem, dia 24 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Tuberculose, uma doença que reaparece em tempos modernos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/3 da população mundial está infectada e em risco de desenvolver a doença. Temos cerca de 8,8 milhões de doentes e 1,1 milhão de mortes por ano em todo o mundo. E o que vem mudando no cenário da tuberculose? Segundo a Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras, existem novos medicamentos para tratar a tuberculose. Apenas 2% da população mundial teve acesso a essa medicação. A classe médica ressalta a necessidade urgente de ampliar o acesso das pessoas a esses tratamentos mais efetivos, tornando-os acessíveis e disponíveis. Bem, o programa CRM na TV de hoje trata desse assunto, leva essa informação até você. Então, quer sugerir algo ao nosso programa? Vá às nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Comunique-se conosco. O CRM na TV está só começando aqui pela TV Guará Record News. CRM na TV de volta hoje. Vamos aprofundar a discussão sobre a tuberculose. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. Embora seja uma doença passível de ser prevenida, tratada e até mesmo curada, ela ainda mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no Brasil. Olha, cada paciente com tuberculose pulmonar que não se trata pode infectar em média 10 a 15 pessoas por ano. Quem vai esclarecer estas informações é o Dr. Antônio Augusto Soares da Fonseca, pneumologista, que a gente recebe aqui no programa de hoje. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite do Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Em primeiro lugar, quero agradecer na figura do Dr. Abdon, nosso presidente do Conselho, que me convidou para participar desse programa tão informativo para a sociedade maranhense, a respeito de um tema que se tornou um dia nacional de combate, né, sobre a tuberculose no aspecto mundial. Bom, é justamente nessa temática, ontem, 24, é o Dia Mundial, né, de combate à doença, à tuberculose. O que a população precisa entender? O que é a tuberculose? É uma doença de muitos séculos que já existe.
Algumas pessoas já tinham o entendimento de que ela estava totalmente banida, né? E aí, de repente, o assunto volta a ser discutido, volta a tomar grandes proporções? Na realidade, ela nunca foi banida, né? O que se tem observado nesses últimos 10 anos é a queda do número de casos de tuberculose e a queda também de óbitos, né? Principalmente por causa do programa que hoje estabelecido pela Organização Mundial de Saúde no controle e combate à tuberculose. E o Brasil participa como grande liderança nessa campanha. Mesmo com os números que eu acabei de relatar, que mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos aqui no Brasil, o que falta? Informação? Falta assistência médica? Isso acontece em situações adversas? Não, é muito simples de explicar, porque a tuberculose é uma doença infecciosa considerada até o século XIX como um grande mal do século, que não tinha tratamento específico. O tratamento se estabeleceu a partir da década de 50, com o advento de medicamentos eficazes, né? Na década de 60 também, com o surgimento de outras drogas, e que até hoje se faz como tratamento combinado de drogas para a cura, né? A cura da tuberculose estabelecida no programa, ela varia em torno de 80% a 85%. Mas aqui no Maranhão, ela está em torno de 63%. A cura. A cura. Bom, doutor, a gente quer passar para o nosso telespectador o entendimento do que seria a causa dessa doença. Por que ela aparece? Sim, ela aparece porque é uma doença infecciosa causada por um bacilo de Koch, descoberto ainda no século XIX, e que está intimamente relacionada à condição socioeconômica da população. Então aí a gente tem uma série de contribuições por parte do poder público, nosso também, né? Isso, exatamente. E a qualidade de vida, especialmente. Então, quanto mais pobre a população, maior a incidência de tuberculose. Saneamento básico seria um dos caminhos primordiais para resolver? Com certeza, porque o saneamento básico é um dos índices que é calculado no IDH, né? Bom, e a transmissão se dá muito fácil, né? Pelas gotículas da saliva. Esse é o único contato, é a única transmissão? A forma de transmissão é a forma de tuberculose pulmonar, né? Ela é a forma de transmissão por fala, ou espirro, porque o bacilífero, que é o grande problema na transmissão da doença, ou seja, aquele que elimina o bacilo através ou por meio da saliva, é o grande transmissor da doença. E isso se estabelece cada vez mais com facilidade em comunidades consideradas com baixo índice de desenvolvimento humano. Bom, o senhor mencionou uma tuberculose pulmonar. Existem vários tipos de tuberculose? Tem a tuberculose extrapulmonar. A tuberculose, ela atinge especialmente o pulmão, tem uma predileção para o pulmão. Mas ela pode atingir o sistema nervoso, pode atingir outros órgãos como o rim, a medula, os ossos. Isso em casos mais extremos, mais graves, por falta de tratamento? Mais pela condição imunitária do hospedeiro. Perfeito. Bom, doutor, esse diagnóstico é feito de que forma? Como é que a pessoa... porque ela se manifesta, se eu não estou enganado, por tosse. Hoje em dia, tosse para a gente é muito algo comum, né? muito comum. É comum em todas as doenças do aparelho respiratório. Mas o Ministério da Saúde estabelece que todo paciente que esteja apresentando tosse por mais de 3 semanas, ele tem que procurar um posto de saúde ou um serviço especializado do seu município, do seu estado. E a tosse tem suas características, ela não é aquela tosse cheia ou é uma tosse seca? Não, ela pode tanto apresentar como tosse seca ou como tosse cheia. Não é? E a tosse cheia que mais chama a atenção são as presenças de raios de sangue. Bom.
O senhor mencionou também a questão dos órgãos que são afetados, né? O senhor iniciou falando do pulmão, mas que pode afetar aí outros órgãos. Mas na questão do pulmão, o pulmão é um órgão bem frágil. Acredito que é o sistema respiratório da gente, mas aparentemente parece ser bem frágil. Não conheço tecnicamente, o senhor poderia explicar para a gente. Ele não é muito frágil. Não é muito frágil, Não. mas ele recebendo, ele tendo diagnosticado ao cidadão um problema da tuberculose, o que falta ali? Além a tosse, o pulmão, ele fica impossibilitado, causa falta de ar, causa algum tipo de embaraço nesse sentido? Não. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, algumas pessoas elas são mais propensas do que outras a adquirir tuberculose, ser contaminada por tuberculose. E isso se observa mais em comunidades do que até no âmago da própria família, tá certo? Que a comunidade em condições com IDH baixo ou com condições sanitárias ruins, essa comunidade ela tem maior facilidade de proliferação, né, do bacilo do que em qualquer outro lugar. Isso se verifica especificamente no estado do Rio, que é o estado do Rio de Janeiro, que é o estado de maior incidência de tuberculose do Brasil. Bom, especialmente por causa das comunidades. Por conta dessas comunidades, né? Doutor, e aqui no Maranhão, qual é a realidade que a gente tem? O senhor tem atendido nos seus consultórios? O doutor Antônio Augusto, ele atua na rede privada, também na rede pública. Bom, qual é a realidade? O senhor está de frente com um problema praticamente todos os dias nos seus consultórios. Não, a tuberculose é uma doença, uma patologia presente, tanto na rede pública quanto na privada. Mas ela é de maior incidência na pública, é o que a gente vê com maior frequência. E nós temos um sistema eficaz de tratamento e de identificação também, porque nós temos os nossos laboratórios de referência, que é o LACEN, do município, que é preparado para abordar esse tipo de casos. E temos os hospitais de referência, como aqui nós temos Getúlio Vargas. Que trata especificamente do problema. E os postos, como o posto de saúde ali, ali Paulo Ramos, no Paulo Ramos. Bom, a gente vai falar sobre a questão do tratamento no próximo bloco. Eu queria ainda continuar com a relação aos órgãos afetados. A gente falou aí do pulmão, o senhor mencionou outros órgãos também que tem que ter atenção. Como é que eles se manifestam nesses outros órgãos? Por exemplo, a tuberculose renal, ela se manifesta especificamente com o sangramento na urina. Pode também comprometer a pleura, que é uma membrana que envolve o pulmão, com derrame pleural. Isso pode dar dor, cansaço, falta de ar, e tosse seca. Olha, a tuberculose não é apenas uma tosse. Ela, como o doutor Antônio está falando aqui, tem uma série de cuidados que tem que ser tomadas, né? Ser tomado, exatamente. Todo paciente que tiver tosse com expectoração, perda de peso, dor torácica, inapetência, ela tem que procurar um posto de referência. Bom, nós estamos conversando sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data foi celebrada ontem, na sexta-feira, no dia 24. A gente trouxe essa discussão aqui no CRM na TV de hoje, com a presença do Dr. Antônio Soares da Fonseca, que é pneumologista e atua também nas redes pública e também na rede privada, trabalhando nessa questão. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo e volta no próximo bloco falando sobre tratamento. Já que o senhor mencionou que o Brasil tem um potencial nessa questão de tratamento, a gente vai esclarecer de que forma é feito esse tratamento, quais são as diferenças, de que ponto a gente está realmente bem ou estamos mal em alguns pontos. Que a gente fala de saúde, às vezes o Brasil realmente se apresenta em rankings não muito bons. Espero que o senhor venha trazendo aí bons números no próximo bloco para a gente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já. Voltamos e seguindo com o nosso bate-papo sobre o Dia Mundial da Tuberculose, destrinchando aqui as informações sobre a doença e sempre lembrando você, nosso telespectador, sobre o nosso contato pelas redes sociais, o Facebook, Instagram e também no canal da TV Guará pelo YouTube. Nós vamos continuar nossa conversa com o Dr. Antônio Augusto Soares da Fonseca, pneumologista. Doutor, a gente falou no bloco anterior sobre tratamento da tuberculose.
Qual é esse tratamento que é realizado, principalmente aqui no Maranhão? Vamos começar por aqui. É um tratamento de excelência, é um tratamento que resolve o problema? Sim. É um tratamento que tem um índice de eficácia de 80%. Né? Já houve percentuais maiores, né? E por causa da resistência, né? Do bacilo, que é o grande fator hoje que contribui para falhas de tratamento. Bom, esse tratamento é feito de que forma? Medicamentoso? Ele é venoso? Não, A pessoa tem que ficar internada em Não, casa? Como é que é não. feito esse acompanhamento? Antigamente, sim. Eram isolados? Eram isolados nos chamados sanatórios, em lugares arejados, lugares frios. O famoso lugar que hoje é ponto turístico, é o Campo de Jordão. Lá tinha um famoso sanatório de tratamento de tuberculose. Aqui nós tínhamos a Liga de Tuberculose, que hoje é fechada, Dr. Odilon Soares. Nós tínhamos isso. Mas com a eficácia do esquema terapêutico, se passou a tratar mesmo a domicílio, mesmo porque acabava o estigma de que o doente com tuberculose ele tinha que ser afastado de tudo e de todos, porque era chamado mal, né? Mal. E, inclusive, isso causava problema de ordem até emocional e psíquica para o paciente com tuberculose, se sentia rejeitado da sociedade. Bom, senhor, antes da gente entrar em discussão aqui durante o intervalo, a gente conversava sobre nomes importantes, né, de pessoas, em séculos passados, logicamente falando, de escritores, de poetas. O senhor tem alguns nomes aí de pessoas que sofreram dessa doença, morreram com essa de tuberculose, adquiriram. Aqui no Maranhão, nós temos nosso famoso Gonçalves Dias. Apesar dele ter morrido afogado aqui na costa, ele estava com tuberculose, vindo de Portugal. Por isso que foi o único a morrer no naufrágio, porque ele estava muito fraco e não conseguiu subir do cais. Dom Pedro I? Dom Pedro I, o outro que morreu com 34, 36 anos mais ou menos, ele morreu em Portugal com este mal. E o nosso famoso Castro Alves, o baiano, com 24 anos. Bom, ainda continuando falando aqui sobre o tratamento, então, é feito oral, em casa, via oral, medicamentoso? Combinado. Hoje o esquema é feito com 4 drogas combinadas em drágeas, né, de acordo com o peso do paciente. Né. Ele, uma vez diagnosticado com baciloscopia, que é o exame da identificação do bacilo no escarro, ele procura um posto especializado aqui, posto de saúde Paulo Ramos, Getúlio Vargas, para adquirir a medicação e a orientação do serviço do pessoal de saúde, que é treinado para isso. E ele recebe a medicação, que essa medicação tem uma fase intensiva, que são de 2 meses, com essas 4 drogas combinadas, e mais 4 meses, retirando 2, ficando mais 2. Ou seja, o tratamento duraria 6 meses. Bom, aí a gente tem uma famosa situação. O brasileiro, às vezes, ele não segue à risca alguns procedimentos, principalmente se tratando da saúde. Uma vez essa pessoa se sente melhor, né, não tem mais a tosse, não tem mais alguns sintomas que possam ali incomodar, ele já está praticamente descartando o medicamento. Isso. Ele pode voltar a ter uma... Esse é o grande problema. O grande problema do tratamento, primeiro, é a adesão às drogas. Porque as drogas, elas têm efeitos colaterais. Sim. Segundo tratamento é o abandono. O segundo problema, aliás, é o abandono. E toda vez que o indivíduo abandona, ele facilita a resistência bacteriana à droga. Acaba dando força para o bacilo. Isso. E aí a droga acaba não tendo o mesmo efeito. Por isso que a nossa eficácia de cura aqui no Maranhão, ela é abaixo da média do Brasil esperado, que é de 80%. Aqui é de 63%. Por quê? Porque a taxa de abandono aqui ainda é muito grande. Bom, doutor, o senhor falou de efeitos colaterais com o uso dessas medicações. Que tipo de efeitos colaterais elas podem causar? E isso depende de organismo para organismo? Depende da droga, inclusive, usada. Mas, de modo geral, elas têm efeitos no fígado, são hepatotóxicas. Elas podem ser neurotóxicas também, né? causando neuropatia. Né?
pode problema de vista, né? Algumas que quando substitui por devido à sua resistência, elas podem causar ototoxicidade. Mas esses são efeitos colaterais irreversíveis? Algumas são. Alguns são, né? Mas quando a toxicidade hepática, por exemplo, ela está muito evidente, como a hepatite medicamentosa, ela tem que ser retirada todo o esquema e introduzido cada um para identificar qual delas esteja causando a hepatotoxicidade e retirar e substituir. Doutor Antônio Augusto, eu sei que é uma pergunta um pouco delicada, mas a nossa equipe de médicos, os pneumologistas do Maranhão, estão preparados? A gente tem uma equipe de profissionais que sabem enfrentar esse problema da tuberculose? Sim, sim, temos profissionais excelentes aqui, e não é só pneumologista, porque no Getúlio Vargas, por exemplo, nós temos clínicos treinados no Ministério, por técnicos do Ministério da Saúde, sobre treinamento em abordagem à tuberculose, que sabe muito bem tratar esses pacientes. Bom, ainda tocando no assunto tratamento, já que o nosso Maranhão apresenta um número diferenciado do resto do Brasil, a pessoa fez o tratamento completo, passou, atingiu o estágio de cura, ela pode apresentar a reincidência na doença? Ela pode pegar novamente tuberculose? Pode, ela pode, e toda vez que existe uma reincidência, ou seja, um segundo caso de tuberculose na mesma pessoa, aí você tem que estudar a forma terapêutica, não é, que não seja a primeira empregada, tendo em vista de que possivelmente podemos estar diante de um quadro de resistência bacteriana às drogas. Bom, agora eu deixei o telespectador numa situação difícil. Por isso que nós utilizamos agora, antigamente nós tínhamos um esquema tríplice, mas hoje está estabelecido que o esquema são com 4 drogas, justamente na fase intensiva, que são os 2 meses. É para acabar com a população de bacilo logo de imediato. O indivíduo que começa com esquema terapêutico, em torno de 15 a 20 dias, ele já não mais transmite o bacilo. Isso é muito bom. Bom, mas aí a pessoa se curou e aí ele volta para morar no mesmo lugar, nas mesmas condições inadequadas, o IDH baixo, uma cidade que não apresenta um saneamento básico adequado. E aí, como é que ele faz para se prevenir? Qual é o recurso que ele vai ter para evitar a tuberculose? Aí a gente pode dizer que são políticas públicas, né? As políticas públicas de melhoria de saneamento, moradia, água tratável, saúde, serviços de saúde fácil, acesso. Isso aí é que é o ideal que a gente quer, né? Transporte, segurança. Bom, a tuberculose, por ser uma doença muito antiga, por algum tempo eu dei uma lida em algumas informações, inclusive num grupo chamado Médicos Sem Fronteira, que tem um trabalho atuante em outros países, como na África, e até queria que o senhor pudesse comentar o tratamento deles, se é melhor que o nosso, ou o nosso é referência lá na África para eles, mas foi mencionado o uso de uma medicação, bedaquilina. Bedaquilina. Essa bedaquilina as pessoas têm pouco acesso a ela, cerca de 2% apenas tem acesso a essa medicação. É verdade. E ela resolve realmente? Ela resolve, ela é empregada nos casos de tuberculose multiresistente, ou seja, toda tuberculose que apresenta no seu tratamento bacilo resistente a 2 ou mais drogas é considerada tuberculose multiresistente. Então essa droga ela veio justamente para tratar esses tipos de pacientes que são de difícil tratamento, porque esses pacientes geralmente com o esquema atual levam 2 anos de tratamento. Nossa. Com esquema de múltiplas drogas, outras drogas até. Aí tem seus efeitos quase. Bom, e aí falando sobre o tratamento que é feito na África, é feito aqui no Brasil. Ela ainda não está ela está, eu acho que em fase de registro aqui, mas eu acho que nós vamos adquirir isso ainda. Melhorar, dando uma melhora substancial. Novo reforço ao tratamento da tuberculose multiresistente. Bom, mas aí ela seria de fácil acesso já na rede pública? Você acredita que ela já viria automaticamente? Acho que sim, porque o Brasil ele é pioneiro nisso, né? Tratamento gratuito
Porque hoje todo paciente, quer seja ele rico ou pobre, ele vai adquirir o tratamento gratuito oferecido pelo governo. No Brasil, esse esquema nosso de curta duração é um esquema praticamente nosso, no Brasil, que é exportado isso para países da África também. Bom, justamente essa experiência que a gente tem, esse know-how que a gente tem, passando para outros países, como a África, que é um país necessário em algumas situações. É um continente que tem grandes problemas, né, especialmente com a co-infecção por AIDS. Uma série de coisas porque vão se interligando. A dupla, elas estão interligadas justamente porque a AIDS ela interfere exatamente na célula de defesa contra a tuberculose. Então, a tuberculose e a AIDS, elas caminham juntas. Então, isso é até preconizado. Todo paciente com tuberculose, ela tem que ser investigado também para a AIDS. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Antônio Augusto Soares da Fonseca, infelizmente com um tempo estourado aqui, terminando, tempo limitado, falando sobre o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que aconteceu no dia 24, o Conselho Regional de Medicina apoiando a iniciativa, os estudos. Doutor, eu só tenho a agradecer a sua participação, parabenizá-lo pelo trabalho realizado como médico, como pneumologista, defendendo os interesses da população. Queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem ao nosso telespectador sobre a tuberculose, sobre quais são os cuidados. Afinal de contas, todos os médicos é unânime, a qualidade de vida impera sempre, né? Sempre. Lavar as mãos, beber água potável e limpa, né? Algumas dessas informações. A nutrição, especialmente, porque os pacientes mais suscetíveis são as faixas etárias extremas, né? E pacientes confinados, como os presidiários, os pacientes que estão em asilo, né? E os pacientes também desnutridos, que aqui nós temos grande problema no Brasil, né? Especialmente no Maranhão, claro. Questão da fome. Doutor Antônio Augusto Soares da Fonseca, pneumologista, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite do Conselho Regional de Medicina, obrigado por estar aqui. E a gente vai se despedindo, trazendo no próximo final de semana outras discussões, outros temas interessantes para você. A gente se encontra também pelas redes sociais, comente, curte, compartilhe essa informação, que é sempre bom levar informação para quem precisa. Um abraço, tchau.